Bom dia, um feliz sábado a quem a gente não cumprimentou ainda, a você que está aqui na casa de Deus e a você também que nos assiste pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Nós iremos continuar cantando para a introdução ao culto divino. Vamos cantar sobre aquele que é a única saída. Hino 215. Jesus Cristo é a única saída. Ele é a única solução. Cante então agora com todo o seu coração. Porque Ele é a única saída, pode cair o mundo, estaremos em paz. Amém? Esse é o próximo hino que nós vamos cantar agora. É o hino seguinte, 216. Pode cair o mundo. Medite bastante enquanto você canta esse hino. De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira.
Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza, sem amor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, mas tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. É este o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, mas tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. Essa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair. Estou em paz. Amém. No livro de Isaías, capítulo 40, versos 28 a 31, nós lemos: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Este é um momento especial, queridos. Um momento de agradecermos a Deus as forças que temos recebido nas nossas lutas diárias. E é também um momento de entregarmos a Ele as nossas lutas, os nossos sonhos, as nossas dificuldades, que nós possamos neste momento falar com Deus, em especial sobre as nossas lutas.
Quero também, neste momento, pedir que a igreja ore junto conosco pela família do irmão João e da irmã Tânia. Hoje eles perderam a sua mãezinha, toda a família está muito abalada. Então que nós possamos, neste momento, pedir a Deus também o consolo, o conforto para eles neste momento de dor. Enquanto nós vamos ouvir o hino, que você coloque e apresente a Deus aquilo que está no seu coração. Vamos nos ajoelhar neste momento para falar com Deus. Querido Pai, estamos neste momento nos colocando mais uma vez na Tua presença para Te agradecer primeiramente, Pai. Agradecê-lo porque apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, sentimos que o Senhor está conosco. Agradecermos também, Pai, por mais esse dia de santificação, podermos estar reunidos, de revermos amigos queridos, irmãos amados. Obrigada, Pai, porque sabemos que o Senhor tem nos conduzido até aqui. Mas também, Senhor, estamos com o nosso coração pesaroso pela perda da nossa irmã, mãe do irmão João, da irmã Tânia, e pedimos, Pai, que o Senhor de maneira especial esteja com essa família, com seus filhos, seus netos. Pai, conforta os seus corações e dê a eles a esperança do reencontro no dia da Tua volta, Pai. Pedimos também que o Senhor derrame uma bênção especial sobre cada pedido aqui apresentado. Pedidos que estão relacionados com a vida espiritual, com a vida física, com a vida material. Pai, nós confiamos no Teu poder, na Tua graça, sabemos que o Senhor sempre estará conosco e sempre disposto a suprir as nossas necessidades de acordo com a Tua vontade. E é confiando nisso que nós Te pedimos e Te entregamos tudo, Pai. Pedimos também que esteja agora com a continuação do culto, abençoando a mensagem que o pastor irá apresentar, que tudo seja feito, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Olá, meu nome é Lucas, tenho 23 anos e sou de São Paulo, Brasil. Desde que me entendo por gente, sempre estive envolvido em projetos sociais, colocando em prática os dons e talentos que Deus me concedeu, através da produção de conteúdo para mídias sociais ou sendo intérprete, português-inglês e inglês-português. No final do ano passado, eu recebi um chamado por meio do Serviço Voluntário Adventista da Divisão Sul-Americana para poder participar de um Mission Trip na cidade de Cairo, no Egito. A Igreja Adventista Sétimo Dia, através dos dízimos e ofertas do mundo inteiro, mantém uma escola para refugiados provenientes do Sudão do Sul, que fogem do seu país em função da guerra civil em busca de uma vida melhor. O objetivo da missão era simples: ajudar na reforma de uma creche que estava precisando de alguns reparos. Quando eu recebi esse chamado, prontamente eu disse sim, mas eu fazia a mínima ideia de como levantar os recursos necessários
para poder ir para a missão, afinal eu precisava custear a minha passagem. Então eu orei a Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Algumas semanas passaram e miraculosamente, pessoas que eu nem conhecia, em quantias grandes e pequenas, doaram financeiramente para que a obra de Deus pudesse ser feita. A Mission Trip, ela foi uma bênção. Durante uma semana trabalhamos arduamente para entregar para aquelas crianças o melhor que nós tínhamos. Ao conversar com cada criança, com cada professor daquela escola, eu pude perceber que o Espírito que nos guia é um só, independente de diferenças culturais ou linguísticas. Lá eu pude colocar em prática os dons e talentos que Deus me deu a oportunidade de aprender. Eu sou imensamente grato a todas as pessoas que, através do serviço voluntário adventista, com seus dízimos e ofertas, fazem projetos como este acontecer. Muitas pessoas, elas são abençoadas, pessoas que talvez a gente nem conheça. A obra, ela não é fácil. Ela precisa de homens e mulheres que se colocam nas mãos de Deus e digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Deus e Pai, aqui estão os dízimos e as ofertas, Senhor. Venho pedir que a Tua mão e o Teu poder seja sobre estes recursos aqui agora. Que estes aqui, Senhor, seja para levar o Teu amor, o Teu evangelho, a Tua mensagem a pessoas que ainda não Te conhecem, meu Pai. E que nós, Senhor Deus, possamos ser esses instrumentos nas Suas mãos. Pedimos as Tuas bênçãos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vem me ensinar.
Hoje a historinha é aqui na escada. Pode vir aqui, tá? Isso, hoje vai ser diferente. Obrigada. Bom dia. Isso, quem tiver com o vestidinho, tampa. Isso. Hoje, nós vamos fazer uma historinha um pouquinho diferente. Nós vamos reproduzir uma cena que aconteceu lá na época de Jesus e dos discípulos, tá? Quem aqui tem medo de alguma coisa? Tem? Do que você tem medo? Tenho medo de jacaré. Jacaré? E o Léo tem medo do escuro, né? É, escuro. Do escuro? Quem mais quer falar? O que você tem medo? Eu não tenho nada. Nada? Que corajoso! Eu tenho medo também. De cascavel. De cascavel. Escorpião. De escorpião. Eu tenho medo de andar de navio. Navio, sabe? Aqueles no mar, né? E hoje nós vamos contar uma historinha que aconteceu lá com Jesus e os discípulos. Teve um dia que Jesus passou o dia todo pregando, curando, ele e os discípulos, e eles estavam muito cansados, mas mesmo assim eles tinham que andar de barco no mar para poder fazer uma pequena viagem até chegar no seu destino final. Então nós vamos reproduzir essa cena. Então nós passamos o dia inteiro ali trabalhando, pregando, Jesus pregando, e aí no finalzinho do dia, ao entardecer, nós entramos num barco. Nós estamos aqui no barco. Só que Jesus estava tão cansado, que ele fez o quê? Vai lá. Jesus dormiu. E aí, a gente está no barco, mas está todo mundo sentado, como que o barco faz? Hein? Como que o barco faz? Não está na onda? O mar estava tranquilo, e aí Jesus estava até roncando. Dormiu mesmo, ele estava muito cansado. Só que, de repente, o que começou a acontecer? As estrelas começaram a sumir. E aí começou, o que vocês estão sentindo? E o vento começou a soprar. E aí começou uma grande tempestade. Vamos ouvir a tempestade? Olha, o vento. Nossa, está todo mundo feliz, ninguém tem medo da tempestade? Cadê a cara de medo? Nossa, quem está com medo? E o barco mais rápido, todo mundo mais rápido, barco. Vai, todo mundo, eu quero ver o barco balançando. Você está tranquilo, cadê o barco? Gente, e Jesus lá dormindo, tranquilão. De repente chegou um discípulo, vem discípulo, ajuda aqui a gente. O discípulo falou assim, nós vamos morrer, fala para os outros discípulos. A gente vai morrer. O que ele foi lá? Ele acordou Jesus, falou o quê? A gente vai morrer. Jesus levantou calminho e Jesus falou assim, não tenham medo. Calme-se, tempestade. Na hora que ele falou isso, acabou, ficou calminho. O vento obedeceu Jesus, o mar obedeceu Jesus. E os discípulos ficaram o quê? Impressionados. Vamos fazer cara de impressionado? Como que é cara de impressionado? Nossa! E assim foi a história de Jesus e os discípulos no barco. Jesus acalmou a tempestade. Olha quão poderoso é Jesus. Vem cá, Jesus. Jesus acalmou o vento, o mar, as ondas, obedeceram uma ordem de Jesus. Jesus é tão poderoso que a gente precisa ter medo de alguma coisa? Quando a gente tiver com medo, a gente tem que pedir o quê? Proteção para Jesus.
Ah, mas eu estou com medo do escuro. Ah, mas eu estou com medo daquela prova de matemática que vai ter amanhã. Jesus está sempre ao nosso lado. E Ele é poderoso o suficiente para acalmar todo o nosso coração de todos os nossos medos. Não é verdade? Vamos fazer uma oração agora? Vamos ficar em pé? 2, 3. Posição de oração. Obrigada, Jesus, por sua proteção e amor para cada um de nós. Aproveitamos, Senhor, para pedir que o Senhor acalme o coração de todas aquelas pessoas no sul que estão sofrendo com a força da natureza. E nós pedimos que o Senhor proteja todas aquelas famílias. Fique conosco, nos dê um dia feliz, em nome de Jesus. Amém. Podem pegar a lousinha. Obrigada pela participação. Certo? Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Estamos começando os nossos anúncios. Aqui você fica por dentro de toda a programação da igreja. Você já conhece a biblioteca da nossa igreja? Que tal dar uma passadinha para conhecer os exemplares disponíveis? Tem literatura infantil, sobre saúde, conhecimento bíblico, além de uma grande variedade de livros do Espírito de Profecia, para que você possa se aprofundar ainda mais na Palavra de Deus. Tire um tempinho e faça uma visita. A Escola Adventista está recebendo currículos de profissionais e estudantes nas seguintes formações: Pedagogia, História, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Inglês e Espanhol. Além disso, também estão sendo aceitos currículos para monitoria e manutenção geral. Se você tem interesse em alguma dessas áreas, envie o seu currículo pelo WhatsApp 3462-7062. O Ministério da Terceira Idade está organizando uma excursão para Olambra, na Expo Flora. Será no dia 15 de setembro, um domingo. Aqueles que têm interesse em participar, procurem a equipe do Ministério, Professor João Domenses, Adelaide ou Gislene, para receber mais informações. O valor da viagem poderá ser dividido em até 4 vezes, com a primeira parcela para maio. Mas atenção, as vagas são limitadas, não deixe para a última hora. Já estão abertas as inscrições para a Missão Caleb 2024, que acontecerá durante o mês de julho. Este ano, toda a igreja está convidada a se envolver. Podem ser feitas inscrições a partir dos 10 anos de idade. E a cidade escolhida para as ações de impacto, estudos bíblicos e evangelismo será Meridiane. Não há custo para participação, mas se você quiser adquirir a camiseta do ano, a mochila ou o combo da camiseta e a mochila, os valores estarão descritos no formulário de inscrição. Faça parte desse movimento. Esses foram os anúncios da semana. Não esqueça de seguir as redes sociais da igreja e de conferir as notificações do nosso grupo no WhatsApp, Central de Anúncios. Até semana que vem. A todos. Quero cumprimentar os irmãos. Esse hino que eu vou cantar agora
ele traz uma mensagem muito especial. Uma mensagem que nós, como irmãos, sempre temos que estar atentos às necessidades dos nossos irmãos. Passamos por vários problemas na vida, depressões, problemas financeiros, vários problemas. E às vezes a única coisa que nós precisamos na vida é de um ombro amigo. Ou de um irmão chegar para você e falar assim, o que está acontecendo? Vamos orar. O que eu posso fazer para lhe ajudar? Essa é a mensagem que esse hino traz para a gente. Vida encontrar um sentido, pois não compreendo a razão do existir. Muitas vezes tenho me sentido sem forças, continuar seguindo sem desanimar. Eu não consigo enfrentar a estrada em solidão. Em você confiei quando ouvi, irmão, te erguerei, o temor passará da minha mão. Vamos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Eu sei que às vezes tu também te sentes sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém para dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto para recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar. Irmãos, te erguerei e o temor passará da minha mão. Vamos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me
Amém. Queridos, um bom sábado a todos. É bom estar com vocês na casa de Deus, amém? Que Deus possa realmente preenchê-los com aquilo que você veio buscar nessa manhã. Sinta-se bem na casa do nosso Deus, viu? Bom, foi feito um pedido para mim, mas a irmã Ângela já fez aqui no momento de oração, mas vale reforçar, né? Orar então aí pela família do professor João, né, pela perda da avó do nosso irmão Juninho aí, da família, né, está de luto nessa manhã. Lembra de colocar nas orações também para Deus fortalecer o coração de cada um, amém, queridos? Não esqueçam de priorizar isso. Aproveitando falar de pedidos, eu quero falar também do Rio Grande do Sul, reforçar o pedido também pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Foi feito um pedido aqui no grupo de pastores de uma igreja chamada Lajeado. É uma igreja bem importante ali na região, né, da igreja adventista. E queridos, segundo o pedido, a água chegou ao teto da igreja. Perdeu praticamente tudo a igreja. E ontem, o irmão Emerson não está aqui, não, o irmão Di, falou de uma outra igreja lá também, ele citou o nome da cidade, agora não lembro, da mesma forma, água até o teto. E isso é o que nos chegou, mas a gente sabe que muito além do que nos chegou, há muitas outras dificuldades, lutas ali, situações pelo estado ali, né, dessa enchente, a água tomando tudo ali. Então lembre de orar ali, o pessoal está sofrendo muito, a igreja perdeu muito ali em propriedades e bens. Não sabemos nada sobre vidas, graças a Deus, não temos notícia sobre vidas. Mas, além da igreja, casas foram tomadas, pessoal desabrigado, precisando de alimentação, estão fazendo campanhas para poder ajudar ali as famílias. Então, lembre de orar. Santa Catarina também agora foi tomado ali por tornado, acabou com muitas partes do estado de Santa Catarina. O que está acontecendo com o mundo, né, irmãos? O mundo está chorando, está clamando, a terra, a Bíblia fala que pranteia e se murcha, né? E é isso que está acontecendo. Hoje, pegando algumas coisas ali, só deem uma olhadinha na internet, só deem uma olhadinha rápida. Sabe quando você abre a página do computador, já aparece a página de notícias? Então, quando eu abro lá, já aparece a página de notícias. E só uma olhadinha lá apareceu para mim, olha só hoje. Alagamento, Rio Grande do Sul, tornado, Santa Catarina, tempestades solares que está aumentando a frequência, tempestade nos Estados Unidos, desabamento mata mais de 40, pontes derrubadas por alagamentos, aquecimento, El Nino, descongelamento das geleiras, inundações no Texas, só hoje. Falei, meu Pai do céu, o que está acontecendo com o planeta, né? Esse é o sermão, pastor? Não. Esse é o susto mesmo, né? Do que está acontecendo com o nosso mundo. O mundo realmente está se desmoronando debaixo dos nossos pés. Mas não é o que mais me assusta, não. Não, pastor, não é. O que mais me assusta é a resposta nossa diante dessas coisas. Porque muitos contemplam isso como se nada tivesse acontecendo. Continua com a vida normal. Sem ler Bíblia mesmo, sem uma vida de oração, vida normal, cuidando daquilo que só importa para nós mesmos e as coisas de Deus sendo deixadas de lado. E parece que a gente não está atentando que o mundo está no fim. O mundo está no fim, não tem mal o que fazer, está no fim. Bom, agora só um recadinho, queridos, um esclarecimento. Tem havido na igreja algumas situações sobre o ar-condicionado. Irmãos, onde tem ar-condicionado, sempre vai ter essas situações. Para alguns, o ar precisa ser colocado mais gelado, porque está com calor ainda, que é o meu caso. Para mim, o ar, né, eu sinto calor ainda. Para outros, tinha que colocar mais quente, porque está fazendo muito frio, não está dando para suportar para alguns.
Como resolver isso? Nunca vai resolver, gente. Nunca. Se a gente colocar mais quente para atender um grupo, o dos friorentos vai ficar inconformado, porque não, já estava calor, agora ficou pior, né, para alguns. Se para atender os calorentos a gente coloca mais frio, os que estão reclamando do frio vão reclamar ainda mais, porque vai ficar mais frio, né? Então, como resolver isso? Irmãos, a nossa igreja segue uma norma, que é a norma NR17 do Ministério do Trabalho. Estou lendo aqui a norma, tá? Que determina que a temperatura do ambiente do trabalho ou meio social, onde deverão ser executadas atividades que exigem concentração e intelecto, seja efetiva entre 20 a 23 graus Celsius, com a umidade relativa do ar inferior a 40. Então a gente segue o parâmetro, irmãos, de 20 a 23, mesmo assim a gente deixa 23, que é a temperatura ambiente. Essa é a temperatura ambiente, 23 é o que a gente deixa no ar-condicionado aqui. É uma coisa normativa, até para não falar que a gente está agradando um ou outro. Então a gente não está agradando ninguém, está colocando o parâmetro, né, colocado aqui na norma da temperatura ambiente. Então, queridos, a orientação é a seguinte: vamos tratar isso de maneira individual. Você está com frio? Traz uma blusinha fininha aí para você conseguir estar aqui no culto e assistir. Você está com calor? Aí não tem o que fazer não, mas tem que aguentar. Você não vai tirar a roupa, né, meu irmão? Então aguenta o calor aí, tá bom? Se você está sentindo calor com 23 graus, mesmo assim você está com calor, aguenta. Eu, sem o terno, sinto calor com 23 graus. Mesmo assim, ainda estou com o terno aqui. E estou aguentando. Então, se eu estou aguentando com o terno, aguenta você aí sem terno. Agora, se você está com frio, o frio é mais fácil de resolver. Porque é só você trazer uma blusinha, é mais fácil. O calor não é fácil de resolver, porque você vai ter que vir de roupa. Vai ter que aguentar, né? Então, o calor é mais fácil de resolver. Mas vamos adaptar, tá bom? Vamos adaptar. Tá, estamos seguindo o regulamento, 23 graus. Então, não tem muito o que fazer com questão do ar. Dá para fazer individualmente. E vamos fazer para que ocorra tudo bem, todo mundo fique satisfeito e a adoração glorifique e dignifique o nome do nosso Deus. Amém? Certinho, gente? Qualquer esclarecimentos a mais, pode procurar o pastor, os anciãos da igreja, estamos à disposição para orientá-los sobre isso. Bom, diante disso, vamos então para a mensagem dessa manhã. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 5. Então, você que trouxe a sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 5, verso 5. Amém ou misericórdia? Amém. Irmãos, mais um esclarecimento que me vem à memória agora. Hoje já aconteceu. Então, assim, direto alguns me encontram, ou às vezes encontram o irmão Rubens ali, né? E pergunta aí, né? E aí, como é que está o negócio do terreno da igreja? Né? E é normal mesmo, você quer saber, uma vez que a gente colocou aqui, você quer saber. Irmãos, está em andamento, tá certo? Eu creio que até domingo, depois de amanhã, a gente fecha. E a gente vai ter uma palavra então para vocês definitiva sobre essa questão, tá bom? Então eu creio que essa semana aqui, no mais tardar essa semana, nós estaremos com tudo isso resolvido e a gente vai passar para vocês. Então se a gente não passou, porque não tem atualização. Quando tiver atualização, sempre a gente vai estar informando para vocês aqui. Então a gente pede que vocês continuem orando para que dê tudo certo, tá bom? Então, aguarde aí, eu creio que até metade da semana vamos ter um posicionamento sobre essa questão aí definitivo. Amém? Então esteja orando aí, tá? 1 Tessalonicenses 5,5. Amém ou misericórdia? Amém? Vamos ler o texto então. 5 verso 5, diz assim: todos vós
sois filhos da luz, amém, queridos? E filhos do dia. Nós não somos filhos da noite, nem das trevas. Aqui é a epístola do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. Quando você lê essa epístola, dá a entender que a igreja de Tessalônica é uma igreja muito boa. Porque o apóstolo Paulo, quando fala para a igreja de Tessalônica, ele sempre fala assim de maneira muito positiva da igreja. Olha, vocês são filhos da luz, olha, vocês têm dado um bom testemunho por onde quer que vá, com respeito ao evangelho, olha, vocês, sempre palavras assim como se a igreja se posicionasse muito bem na questão do testemunho relacionado à palavra de Deus. E aqui é da mesma forma, ele começa dizendo, olha meus irmãos, vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia, não são da noite, nem das trevas, como uma coisa positiva, como que elogiando a igreja. Deus seja louvado por isso, amém? A epístola do apóstolo Paulo faz parte de um compêndio de 60% de tudo aquilo que ele escreveu do Novo Testamento. Foi o apóstolo que mais escreveu no Novo Testamento. 60% do Novo Testamento foi tudo ele que escreveu. E o interessante é que ele foi o último converso, né? Quando ele se converteu, Jesus já estava até morto. Mas mesmo sendo o último, foi o que mais produziu da Bíblia, de escrever do Novo Testamento. Estou falando do Novo. Foi o que mais produziu. Era muito estudioso, muito erudito, né? Isso também facilitou bastante o processo, mas ele se entregou inteiramente para o Evangelho. Ele escreve que a sua entrega, ele sofreu muitas situações, e até nosso irmão Mateus, na escola sabatina, colocou algumas questões aqui, mas ele foi perseguido, preso, apedrejado, teve que fugir muitas vezes para não ser morto, e mesmo preso, ele escreveu 4 epístolas: Filipenses, Efésios, Filemão, Fefec, Filipenses, Colossenses. 4 epístolas ele escreveu da prisão, ditando para o seu secretário lá fora da prisão: escreve aí fulano, né? Eu, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pelo próprio Senhor, e foi ditando e foi escrevendo, foi ditando e foi escrevendo. Mesmo em circunstâncias difíceis, ele contribuiu com a escrita. E agora em Tessalônica, a tônica desta epístola é Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Essa é a tônica. Jesus está chegando. E ele até chegou ao ponto de dizer assim: e nós que estivermos vivos com respeito à volta de Jesus, nós não iremos antes daqueles que morreram. Então ele aguardava até Jesus na própria época dele. A tônica é Jesus está voltando. E dentro dessa tônica, ele vai trabalhar o comportamento humano. Se Jesus está voltando, a grande questão da epístola é: como eu devo me comportar? E aqui no capítulo 5, ele vai trabalhar esta comparação aí, para falar do comportamento, como filhos da luz, ou como filhos das trevas, como filhos do dia, ou como filhos da noite. Como que eu vou me comportar diante da iminência da volta do nosso Senhor Jesus? Se isso era relevante para a época do apóstolo Paulo, eu pergunto, qual é a relevância disso para nós que vivemos no tempo do fim? Qual é a relevância para nós, essa questão do comportamento cristão, se nós estamos muito mais perto do retorno de Jesus do que estava a igreja de Tessalônica na época do apóstolo Paulo? Qual a relevância disso para nós? E sabe, queridos, por que isso é importante? Porque isso me dá um norte, isso me dá um propósito, isso me dá um objetivo, que é o que justamente nós vimos na lição, está faltando para a igreja no tempo do fim. Está faltando um norte, está faltando um objetivo, está faltando realmente um sentido. E se tem uma época em que o povo de Deus deveria ter um propósito firme, é hoje.
Porque nós somos a igreja, queridos. Vocês já entenderam isso? Que nós somos a igreja que veremos Jesus voltar. Nós somos a igreja. Muitos sonharam com isso, mas nós é que veremos a concretização disso. Então, se houve uma época em que o povo de Deus deveria ser mais zeloso nas questões espirituais e no comportamento humano, no comportamento cristão, no comportamento cristão, esse tempo se chama hoje. Hoje nós deveríamos ser mais zelosos e comprometidos com o comportamento cristão. No entanto, hoje é onde nós presenciamos a maior falta de zelo e o descomprometimento com essas questões cristãs, com o comportamento cristão, infelizmente. Bom, diante disso, vamos avançar. Verso 8, depois dessa introdução, verso 8 diz assim: nós, porém, olha como ele fala da igreja de Tessalônica, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Peraí, estou lendo certo? É isso mesmo, nós porém somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo da couraça da fé, e assim por diante. Então aqui, queridos, o apóstolo Paulo agora faz uma comparação. Ele faz uma comparação daqueles que são do dia com a sobriedade. Na Bíblia, sóbrio é um termo usado justamente em oposição daquele que anda embriagado. É como se o apóstolo Paulo dissesse o seguinte: nós que somos do dia, devemos ter consciência das nossas ações. Porque quando ele fala do embriagado, é justamente dessa falta de consciência, de raciocínio, de pensamento, de ponderar as coisas. É uma comparação, quando ele fala sóbrio, justamente para dizer o contrário do bêbado. Nós devemos ter consciência das nossas ações e do momento que nós estamos vivendo, como um povo que vive na iminência da volta de Jesus. Nós que somos do dia, ele está dizendo, temos que ser sóbrios, porque nós antes éramos trevas, andávamos como bêbados, antes éramos assim, mas agora eu não posso ser mais, agora eu tenho que ser sóbrio. E sóbrio aqui é um termo também usado para falar do vigia, do sentinela. Qual era o papel do sentinela? Você tinha as cidades na época da Bíblia eram cidades muradas, e em cima das muralhas você tinha o local onde ficava o sentinela. E o sentinela tinha uma responsabilidade tremenda, porque ele seria o primeiro a visualizar o quê? A longa distância, pelas altas muralhas, o inimigo. O sentinela, ao visualizar o inimigo, ele tocava a trombeta de alerta, avisando que os inimigos estavam se aproximando. Então rapidamente o exército se montava, já se preparava para enfrentar o inimigo. Agora imagina, como a Bíblia coloca muitas vezes, se o sentinela não vigiasse, dormisse ou embriagasse, o que poderia acontecer com a cidade? Ser totalmente tomada, sem sobreaviso, pelo inimigo. Então a Bíblia, quando fala aqui, sede sóbrios, é uma linguagem de quem não está bêbado, de quem está consciente e muitas vezes ligado ao trabalho do sentinela, que devia estar o quê? Justamente assim, sóbrio, para poder vigiar a aproximação do inimigo. Está totalmente ligado com o trabalho do sentinela, para que a cidade não fosse tomada. A cidade aqui, numa comparação, numa aplicação para nós, tem a ver com a nossa vida espiritual. E o sentinela dessa cidade que é o meu corpo, a minha mente, sou eu. Eu tenho que cuidar, eu tenho que estar o quê? Sóbrio, vigilante, para que essa cidade que é o meu corpo, a minha mente, não seja tomada pelo inimigo de Deus. Por isso que eu sou filho do dia. Por isso que eu tenho que ter consciência dessas coisas. Eu tenho que estar o quê? Atento a essas coisas, vigiando sobre essas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, antes erais trevas,
Você não se importava com isso. Você não tinha uma atitude vigilante. Você não tinha uma atitude consciente dos perigos espirituais. Mas agora você tem. E agora que você tem, agora que você entende, você já não é mais ignorante das coisas espirituais, o apóstolo Paulo fala, então agora você precisa estar sóbrio. Agora que você conhece, você não pode mais agora estar como que embriagado. Você não pode mais estar desatento. E por quê? Pedro disse, porque o inimigo, vosso adversário, o que ele faz? Anda aí de redor, bramando como quem? Como leão que busca sua vítima, né? Para devorar. Então eu preciso estar agora o quê? Atento a isso. Quando não conhecíamos a Cristo, quando estávamos nas trevas, éramos cúmplices das trevas, das obras infrutíferas das trevas. Está lá em Efésios capítulo 5, verso 11. Não reprovávamos o erro, não reprovávamos, né, as ações ou feitas nas trevas, mas agora que eu conheço a Deus, irmãos, nós temos que mudar. A gente não pode permanecer igual. Tem que haver uma constante mudança na minha vida. E quando isso vai acabar? Nunca. Isso se chama santificação, que inicia quando eu conheço a Cristo e que tem o seu fim quando Cristo voltar. Então seremos glorificados e aí não teremos mais nada para melhorar. Mas até lá, eu tenho que estar constantemente o quê? Melhorando. Isso é santificação. Isso é não aceitação da minha condição que eu tinha antes nas trevas. Agora que eu sou da luz, eu tenho que viver igual um filho da luz, longe dessas coisas. Amém? Mas o que acontece com este mundo? 2 Coríntios 4:4, quero convidar você a abrir a Bíblia lá. 2 Coríntios 4:4, o que está acontecendo com este mundo? Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:4. 4:4. Diz assim, 2 Coríntios 4:4. Amém ou misericórdia? Diz assim, ó. Nos quais o Deus deste século, qual Deus deste século? O inimigo de Deus, né? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mundo, queridos, a cada dia que se passa, a cada dia que se aproxima a volta de Jesus, tem sido mais cegado pelo Deus deste século. O inimigo está cegando o entendimento das pessoas, para que a verdade de Deus não resplandeça. E eu, como filho da luz, chamado por Deus, resgatado das trevas, tenho a obrigação de abrir os olhos das pessoas que estão sendo cegadas pelo inimigo de Deus nas trevas. Tenho a obrigação de abrir os olhos delas. E como que eu abro os olhos das pessoas que estão sendo cegadas pelo evangelho? Primeiro, pregando o evangelho. E o segundo, mais importante de todos, pelo meu exemplo como filho da luz. As pessoas, quando olharem para mim, têm que ver em mim um filho realmente da luz, uma pessoa que representa bem o caráter de Jesus, que representa bem o Filho de Deus, Deus o Pai, Deus Espírito Santo. Tem que ver em mim um cristão, como diz o apóstolo Paulo também em Coríntios, tem que ver em mim a carta viva, escrita pelo próprio Deus, uma carta viva. Eu sou o evangelho vivo de Jesus para o mundo, para que as pessoas ao olharem para mim, seus olhos se abrem. Mas você consegue perceber aqui a estratégia do inimigo de Deus? Seu grande plano é cegar o entendimento das pessoas, para que quando essas pessoas tenham contato com a Bíblia, que a Bíblia não possa resplandecer na mente delas. Hoje eu nunca vi, gente, tanta gente, eu nunca vi, irmãos, tanta gente falar tanta besteira de coisas relacionadas à Bíblia. Nunca vi tanta besteira. As pessoas leem a Bíblia, parece que a Bíblia não esclarece na mente, e sai falando tanta coisa. E o que é isso? É o inimigo de Deus cegando
a verdade, né, do evangelho no coração das pessoas. E elas leem, parece que não conseguem enxergar o evangelho e saem falando tanta besteira. Meu Pai do céu. E aí você, ao acessar o YouTube hoje, eu gosto de saber como é que está o mundo religioso, né? Então eu coloco lá, como estão as igrejas hoje? E meu Pai do céu, não dá para acreditar que estão falando o que estão falando quando leem a Bíblia. Eu estava lendo, eu vi um pastor, né, falando do encontro de Jesus com a mulher no poço. E aí, na conversa lá, Jesus falou assim: mulher, se você soubesse quem é que fala contigo, você pediria água, eu te daria água viva. A água que você não encontra nesse poço, uma água diferente. Está tão claro, lá dá para entender tão direitinho do que Jesus está falando. Mas teve um sujeito aí, um pastor, né, de igreja aí, de uma igreja até conceituada, não adventista, mas uma igreja até conceituada, que diz que a água ali não é água, não. Diz que a água que Jesus estava oferecendo para a mulher era algo que sai do corpo do homem. Olha, baboseira. Como consegue enxergar isso na Bíblia? É a instância, né, da cegueira que o inimigo está causando no mundo hoje com respeito ao evangelho. E quem tem a verdade do evangelho hoje? Puro, segundo o que nós acreditamos, que tem a herança, né, do evangelho pregado pelos reformadores, que está continuando o trabalho dos reformadores. Eu creio que é a igreja adventista, queridos. Mas a pergunta é: nós estamos acordados espiritualmente? Estamos vivendo realmente como filho da luz, filho do dia? Ou será que talvez estamos um pouco apegados ao que os filhos das trevas têm a oferecer para o mundo? Será que a gente está um pouquinho no dia e um pouquinho na noite? Será que a gente quer viver um pouquinho na luz, mas eu também gosto um pouquinho do que as trevas estão oferecendo? João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Como o inimigo tem conseguido cegar as pessoas? Eu fico perguntando isso, como que o inimigo está conseguindo fazer isso? Como que o inimigo está conseguindo fazer as pessoas lerem a Bíblia e não entender o que está escrito nela? Como que o inimigo está conseguindo colocar um torpor espiritual, não só no mundo, mas inclusive dentro da igreja? Ele conseguiu pôr até nos apóstolos. Jesus levou os apóstolos para orar com ele lá no Getsemane, e por 3 vezes Jesus encontrou eles dormindo. E eu pergunto, como pode o próprio Jesus chamá-los para orar com eles e eles dormirem? E a resposta é simples: o sono deles não era normal. E desejar todas as nações diz que o inimigo colocou sobre eles, porque eles permitiram, porque eles negligenciaram momentos importantes de oração, eles negligenciaram momentos importantes de preparo, e isso facilitou para que o inimigo colocasse sobre eles um torpor espiritual tão grande, que eles não conseguiam nem vigiar 1 hora com Jesus. Então não era um sono normal, não era um sono normal. E o sono que muitos hoje estão dormindo espiritualmente, queridos, também não é normal. O inimigo não faz as coisas da noite para o dia. Ele vem preparando, ele vem preparando, ele vem preparando, sabe, devagarzinho, no banho-maria. Hoje a gente quase não fala mais de banho-maria, né? Mas a gente já usou muito isso, né? Muito no passado, usava muito banho-maria no passado. Hoje eu não sei se usa mais, na cozinha. Então vem no banho-maria, vai cozinhando assim, lentamente. Já viu a historinha do sapo? Se você jogar um sapo numa chapa quente, o que ele faz? Pula. Mas se você colocar numa chapa fria, for esquentando devagarzinho, ele morre ali. E é assim que o inimigo vai fazendo, devagarzinho. Como ele tem conseguido cegar o mundo, inclusive a igreja? Como ele tem feito para que o evangelho não fixe na nossa mente e não resplandeça? Queridos, são coisas simples que ele vai usando. E aqui eu vou falar a todos, inclusive uns aqui eu também preciso atentar. Não estou só avisando para mim, não.
Eu tenho um ponto aqui que eu preciso cuidar, né? Mas olha como ele tem conseguido cegar e cauterizar a mente das pessoas para que o evangelho não resplandeça. Ó, eu sei que aqui ninguém faz nada disso, por isso eu vou falar com calma e tranquilidade. Dormir tarde e acordar muito cedo arrebenta com o seu cérebro, destrói com o raciocínio, a lógica, o pensamento, a concentração. Arrebenta com isso aí. Alimentação inapropriada. Comer de tal maneira que destrói a parte sensorial do seu cérebro, aquele que onde desenvolve a sua espiritualidade com Deus. Cuidado com isso. E aí eu posso citar os piores. Açúcar é o pior. Então, onde tem um açúcar, já sabe, é o tipo de alimento que destrói, arrebenta com o seu cérebro. Totalmente inflamatório. Arrebenta com o seu cérebro. Se você quer ter comunhão com Deus, cuidado com a alimentação. Contaminação da nossa mente pelas avenidas da alma. Quais são as avenidas da alma? Tato, paladar, olfato e principalmente visão e audição. Então, o que você trouxer para a sua mente vai ser bom ou totalmente destruidor da sua parte de raciocínio, lógica, pensamento, compreensão e assim por diante. Então, o que você anda vendo? O que você anda ouvindo? Contribui para a compreensão do evangelho ou para a destruição da sua parte cognitiva? Coisa para se olhar, vigiar aí, né? Tradições, preconceitos, filosofias. Isso aqui eu poderia colocar outras coisas, mas tudo isso aqui são coisas que o inimigo tem usado para cegar o entendimento dos evangelhos. Para cegar o entendimento dos evangelhos. Quando tem algum vídeo que colocam explicando a Bíblia de adventista no Facebook, eu gosto de olhar os comentários. Que nem teve um camarada lá que explicou sobre a imortalidade da alma no Facebook. Explicou lá. E aí vem os comentários, eu gosto de ler, para ver o que o povo está falando. Queridos, é espantoso. Não sei se você tem o hábito de ler o comentário, para saber o que passa na cabeça do povo. Mas é espantosa a quantidade de gente que diz assim: mas vocês pegam só a Bíblia para usar, tem que usar outras fontes também. Não pode confiar só na Bíblia. Você pensa que é um falando? É espantosa a quantidade de gente que acha que não pode usar só a Bíblia para explicar essas coisas essenciais sobre a existência humana. Mas você só fica na Bíblia, só usa a Bíblia. O mundo está sendo cegado de tal maneira, o inimigo está preparando o palco de tal maneira, que muitos estão indo nessa onda aí. Tudo isso está destruindo ou fortalecendo nossa mente, a nossa moral e assim por diante. E são os meios mais eficazes que o inimigo tem usado para destruir a fé cristã. Hoje nós temos o maior número de cristãos no planeta que já existiu na história. Mas hoje nós temos o maior número de cristãos doentes também. Doentes não fisicamente, e espiritualmente, eu estou dizendo. Doentes espiritualmente. Temos um monte, a maioria está na UTI. A maioria está na UTI espiritual. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Lembre, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. E isso está acontecendo dentro da igreja também. As coisas que a gente está assistindo, as coisas que a gente está comendo, que nós estamos comendo, os hábitos que estamos cultivando em nossa vida, as avenidas da alma que estão totalmente abertas para qualquer tipo de influência. Isso está destruindo a vida espiritual de muitos irmãos. Eu sempre digo o seguinte: aquele que é mais velhinho de igreja, aquele que é mais velhinho de igreja, eu acho que deve estar chocado hoje. Deve estar chocado de ver a transformação que foi ocorrendo durante os anos ou décadas no meio cristão. Acho que a mudança, para quem tem aí de 20 anos para lá, deve estar chocado. Deve estar chocado, eu imagino. Quem tem mais de 20 anos na igreja aí? Pode abaixar a mão. Vocês que levantaram, quantos estão chocados? Levanta a mão. Olha só. Como mudou.
comportamento, o compromisso, o zelo e assim por diante. Por que isso está acontecendo? É o inimigo de Deus cegando o entendimento do mundo, mas também de muitos dentro da igreja. O que fazer então, né? Simples. O Evangelho nos apresenta Jesus Cristo e seu plano para nos tirar das trevas. Está aqui o plano de Deus para nos tirar das trevas. Somente Ele, Jesus, pode nos libertar disso, irmãos. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para Ele me libertar, eu preciso permitir que Ele me liberte. Lembre-se disso. Nós somos filhos da luz. Temos que andar como filhos da luz. Tem um texto, eu coloquei aqui, mas esqueci de pôr o livro. Eu coloquei aqui, mas não, esqueci de pôr o livro na referência. Mas eu vou ler, diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, Atos 1:8. Nada que pudesse de alguma forma resgatar os pecadores das armadilhas do inimigo foi deixado por Deus sem ser concluído. Tudo que Deus pôde fazer para nos libertar das algemas que o diabo tenta pôr em nós, Deus fez para nos libertar. Derramou sobre os seus discípulos o Espírito Santo, para que fossem capacitados a cooperar com agentes divinos em remodelar e transformar o caráter humano. Tudo que Deus pôde fazer, queridos, para nos ajudar, para voltarmos a ser a imagem de Deus quando fomos criados, Deus fez. A jornada que Deus precisou andar para resgatar o ser humano, Deus andou. Amém? Deus andou. Deu até seu filho na cruz para nos resgatar. O que Ele pôde fazer, Ele fez. Agora, qual a parte que falta ser trilhada? A nossa. E aí Ele não faz. Aí é a nossa parte. A parte que Ele pôde andar, Ele andou. Agora nós temos que fazer a nossa parte. João 6,39 diz que nenhum... Vou ler desde o início do verso. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que Deus me deu. Essa é a vontade de Deus, salvar todo mundo, todo mundo. Mas a grande questão é, por que quando a Bíblia fala dos salvos, sempre é pouco? Já parou para pensar nisso? Sempre é pouco. Quem entrou na arca, 8. Os que ficaram firmes com Jesus ali na cruz, que não escandalizaram, 3. No desapontamento que houve em 1844, tinha lá mais de 100 mil pessoas aguardando Jesus, mas que ficaram firmes ali, uns 50. Isso quer dizer menos de 1%, hein? 50. Jesus falou: eu vou para o meu pequeno rebanho. Os perdidos, depois do milênio, diz que marcham sobre toda a extensão da terra. Os salvos cabem dentro de uma cidade santa. Por que a linguagem sempre nos dá a ideia que serão poucos? Paulo diz: ainda que o povo de Deus seja como a areia do mar, só o remanescente que vai ser salvo. Está lá em Romanos 9:27. Por que essa linguagem de sempre ser pouco? É porque são poucos mesmo. E a pergunta é: por que são poucos, se o desejo de Deus é salvar o mundo inteiro? Por que são poucos, se Jesus deu a vida para que o mundo inteiro fosse salvo? A resposta é simples. A parte de que Deus andou para salvar o mundo foi andada, Ele fez. Deus fez tudo para salvar o mundo inteiro. Agora a outra parte para o mundo inteiro ser salvo é o mundo que tem que andar. Mas nem todos querem andar. Nem todos querem andar. Ezequiel 33:11, Deus diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. E aí Deus faz o apelo: convertei-vos, convertei-vos dos vossos caminhos, porque vocês vão querer morrer. Deus está falando: convertei, porque vocês vão querer morrer. É o apelo de Deus. Então Deus quer salvar a todos? Deus quer. Mas para eu ser salvo, eu tenho que andar como filho da luz e filho do dia. Se eu andar igualzinho o filho das trevas, não tem como levar para o céu. Não tem como. A maior vontade de Deus para a vida nossa, a maior vontade, está bem claro na Bíblia, é que eu seja salvo. Essa é a maior vontade de Deus, amém?
Não há dúvidas que a vontade de Deus é que todos nós recebamos a salvação. Não há dúvidas. Deus andou sua jornada. Agora eu preciso entrar no processo, me comprometer com o processo, me tornando filho do dia. Não é fácil, queridos, nos comprometer com o processo e ser um filho do dia. Porque, vamos ser sinceros, segundo a nossa natureza pecaminosa e caída, que herdamos com o pecado de Adão e Eva, ser filho das trevas parece que é mais gostoso. Não é? Ser filho das trevas parece que é melhor. Sábado à tarde, ficar em casa, ficar com a família, ou com os amigos no social ali jogando um vôlei, um futebol, é mais gostoso estar com os outros amigos, indo lá na balada, e não sei o quê, e conhecendo as moças lá, e vivendo sem regras e limites, é mais fácil. E esperar o casamento, pastor, para poder ter situações íntimas, meu Deus, que transtorno, é uma tortura, porque eu do lado da minha namorada a vontade é de fazer um monte de coisa, como que eu vou ficar esperando? Qual que é mais fácil? Fazer é mais fácil. Você percebe que a situação das luzes e trevas, fazer é mais fácil. Veja só, vamos trazer para a nossa realidade aqui. Estou 4 anos aqui no distrito, esse é o 4º ano. Para alguns, motivo de grande alegria, para outros, uma tortura. Oh, meu Deus, 4 anos esse pastor, 4 anos aqui. Quantos casamentos eu fiz? 1. O povo não está casando mais, não está esperando o casamento. Ah, não, esperar o casamento, e aí o rapaz pede prova de amor. Não, mas se você me ama, que diferença fazer depois ou agora? O que está acontecendo com a gente? Somos do dia, mas a gente está confuso, parece que você quer ser um pouquinho da noite também. Dentro da igreja, todo mundo é do dia, mas para saber se é do dia é lá fora, queridos. E tem gente lá fora que a gente olha e a gente não sabe se é do dia ou se é da noite. Fala, gente, será que é do dia ou da noite aquele irmão ou aquela irmã, né? Qual o jeito que está andando? Né? Lá fora, nem parece que é do dia, a gente fica, mas será que é da igreja? Não, acho que não é da igreja não. Não é. Aí você chega lá perto, puxa, é o irmão mesmo, é a irmã, nossa. Olha que situação. Tem muita gente lá fora que quer entrar, mas não entra porque quando olha aqui dentro está igual lá fora. Falei, ixi, não, está igual, vou ficar aqui mesmo então. Nunca tivemos tanto cristão no mundo como hoje, mas nunca tivemos tantos ateus como hoje. Olha que esquisito. Se tem mais cristão, deveria ter menos ateu, né? Mas aumenta o número de ateus e de satanistas. Está aumentando também. Por quê? Eu não sei. Nietzsche diz que Deus está morto e as religiões o sepultaram, né? Deve ser por isso então, na época dele já dizia isso daí de Nietzsche. O que está acontecendo, irmãos? Nós somos filhos do dia, temos que andar igual filhos do dia. Está tendo uma outra onda que está entrando na igreja. 2022, eu fiquei assustado. Quando eu fui na conferência geral lá, fiquei assustado. Naquela ocasião, não foi permitido visitas irem, só quem era delegado. Por causa da pandemia, estava ainda uma parte da pandemia, então só delegado. Delegado é aquele que participa diretamente da conferência, é aquele que a comissão escolhe alguém para representar e ir. Então, quem foi para lá é quem a comissão da igreja entendeu que era a melhor pessoa possível da igreja para representar. Então, foram pessoas escolhidas. E tinha muitas irmãs delegadas lá. E eu nunca vi tantas irmãs com joia igual eu vi lá. Falei, Senhor, será que eu estou na igreja adventista mesmo aqui? Está amarrado em nome de Jesus, bate 3 vezes, né? A moda estava na América. Agora está chegando no estado de São Paulo. Estava no estado de São Paulo. Agora está chegando para o interior.
que está acontecendo? Jesus deixou o céu, cruzou o universo para se tornar homem e morrer. E a gente não consegue deixar uma coisinha por causa de Jesus. Cadê o zelo? Mas saiba que isso também é um sinal da volta de Jesus, viu? Isso também é um sinal da volta de Jesus, a falta de zelo da parte da igreja. Olha o que diz no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 64. Deus fará de tudo para despertar a sua igreja do sono, do torpor espiritual. Deus fará de tudo para acordar a sua igreja. Amém? Mas o texto continua assim, ó. Se tudo que Deus fizer para acordar a igreja falhar, Deus vai permitir que entre na igreja heresias. E as heresias separarão o joio do trigo. Eu pergunto, está entrando heresias na igreja? Sim ou não? Sim ou não? E isso é um sinal do que então? De que tudo que Deus fez para despertar a igreja não deu certo. E agora Deus está permitindo que entre heresias para separar o joio do trigo. Está sendo separado, viu? Tem entrado no seio da igreja ideias que são contrárias ao evangelho. E isso tem dividido o povo. Tem dividido o povo. E isso é sinal de que estamos no tempo do fim. O apóstolo Paulo diz, depois da minha partida, entrarão no meio da igreja lobos cruéis que não pouparão rebanho. Homens falando coisas contrárias ao evangelho. Isso, a Bíblia fala, quando isso acontecer, levantai vossas cabeças. Quer dizer, se animai, que Jesus está voltando, ficai firmes. Mas à medida que essas coisas acontecem, percebemos que isso não tem muitas vezes impactado a igreja. Não estamos atentos a essas coisas. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, a grande pergunta é, né? Eu quero entrar nesse processo de salvação, eu quero viver igual um filho da luz, eu quero viver igual um filho da luz, eu quero, através da minha vida, dos meus hábitos, condutas, como eu bebo, como eu me visto, como eu falo, como eu penso, eu quero mostrar ao mundo que eu sou um filho da luz. Então o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E eu quero terminar respondendo essa pergunta. Então, capítulo 5 aí, de Tessalonicenses, que é o nosso texto, verso 1 e 2, diz assim, primeira coisa, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não preciso que eu vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem o dia que o Senhor virá, como ladrão de noite. Primeira coisa que eu preciso para me tornar realmente um filho da luz com comportamento cristão, eu preciso entender o momento que eu estou vivendo. Se eu entendo o momento que eu estou vivendo, então eu entendo que não há tempo para perder. O mundo está chegando ao fim, não há tempo para perder. Se eu entendo o momento que eu estou vivendo, eu entendo que é o momento de eu me apegar à Bíblia e à oração. Se eu entendo o momento que eu estou vivendo, então eu entendo que é o momento de eu descruzar o braço e me envolver na pregação do Evangelho, na missão que Deus tem para a igreja. Agora, se eu não entendo as épocas, qualquer jeito que eu viver está bom, porque eu não entendo as épocas. Mas se eu entendo, então eu entendo que é uma mensagem de alerta e de urgência. Então não dá tempo para perder com coisinhas da gente. Se eu entendo isso, não é tempo de perder com coisinhas da gente. E nem com coisas que não tenham importância, mas com aquilo que realmente é prioridade. Se eu entendo o tempo que eu estou vivendo, eu não vou ficar pensando, será que... mas eu gosto tanto disso, mas já tem orientação na Bíblia que não pode. Então não pode, Jesus está voltando, vou perder tempo com isso? Não, vamos viver de acordo com o Evangelho. Verso 2 e 4. Já li o 2, 3 e 4. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, de modo que nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Então o segundo aspecto aí, se eu conheço os tempos e as épocas, eu vivo de tal maneira que eu aguardo o retorno de Jesus. Eu estarei esperando, expectante,
a volta de Jesus e vivendo de tal maneira. Diz o homem douto: eu tenho muita coisa preparada em celeiro, comida para o resto da vida. Então diz a parábola que ele escolheu deitar lá na sua rede, tomando sua aguinha de coco, agora aguardando até o dia que ele morresse de boa ali. E aí ele fala assim: louco, né? Feliz é aquele que quando o seu Senhor vier, o encontrar o quê? Trabalhando, aguardando o retorno de Jesus, não de maneira ociosa, mas trabalhando, né? Pregando e falando de Jesus para as pessoas, amém? Terceiro ponto, versos 6 e 7, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. E aqui é a mensagem para a igreja. Então, embora Tessalonicenses fosse uma igreja muito boa, havia gente ali que ainda estava dormindo. E aqueles que dormem, ele está dizendo, dorme de noite, igual aqueles que se embriagam de noite. A igreja era boa? Era boa. Mas tinha alguns lá que ainda estavam vivendo como filhos da noite dentro da igreja, né? Não havia entendido a emergência da mensagem. A mesma coisa temos hoje também. Tem muita gente da igreja que não entendeu a urgência da mensagem e vivem como filhos da noite. Comem como filhos da noite, falam como filhos da noite e se vestem como filho da noite. Precisamos ser do dia, porque Jesus está voltando, amém? Não durmamos, queridos. Romanos 13:11 diz: é hora de despertar-nos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. Não durmamos, não podemos nem cochilar, porque talvez o cochilo pode ser um sono fatal, e quando Jesus voltar, você poderá ser pego de surpresa. Portanto, a palavra de ordem aqui qual que é? Vigiai, estai atentos. 1 João 2,11 diz assim, não precisa abrir não, vou citar, só se você quiser conferir pode abrir, né? 2,11, 1 João, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e não anda nas trevas, quer dizer, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Andar como filho do dia é amar as pessoas, até aquelas que te fazem mal. E por que não dá tempo de odiar as pessoas? Porque Jesus está voltando, irmãos, eu não posso perder tempo em odiar as pessoas. É uma energia muito alta para gastar para uma coisa que não ajuda. Jesus está voltando, eu preciso amar as pessoas. Teve uma irmã uma vez, eu cheguei numa igreja fazer Santa Ceia, 2 irmãs no portão da igreja me esperando. Pastor, precisamos conversar com você. Falei, irmãs, pode falar. A gente precisa fazer as pazes. Elas nem olhavam para a cara de uma da outra, né? A gente precisa fazer as pazes para tomar a Santa Ceia. O que o senhor pode fazer pela gente? Falei, oxe, vocês brigaram, tem que vocês fazerem as pazes para tomar a Santa Ceia. E a preocupação de vocês é a Santa Ceia? Só para tomar a Santa Ceia? Irmãos, tem muita gente que não vai para o céu, porque se chegar lá não vai conseguir olhar um para a cara do outro. Olha, perdeu o céu por causa disso. O que depender de nós, diz a palavra de Deus, tenhamos paz com todos. O que depender de nós, tenhamos paz com todos, porque do contrário, estaremos nas trevas. Filho da luz não anda com ódio no coração dos outros. O que depender dele, ele tem paz com todos. A marca indiscutível do verdadeiro discípulo está lá em João 3,35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Será que no seu coração você carrega mágoa de alguém, ódio de alguém? Ore a Deus. Deus pode tirar esse ódio, essa mágoa do seu coração. Amém? Deus pode tirar essa mágoa, esse ódio. Bom, queridos, o último item então para terminar. Como filhos da luz, Deus nos chama para tirarmos as pessoas das trevas e trazermos para a luz. O texto está aqui em 1 Pedro 2,9, que diz assim, vós, porém, sois raça eleita. Olha, irmãos, que bonito. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz, amém? Deus tirou você das trevas, não é para você curtir a luz sozinho, mas é para que você que passou por essa experiência, possa tirar outros das trevas também. Essa é a missão sublime que Deus confia a cada um de nós, é o cumprimento de nossa missão. Eu quero então agora ler o último texto que eu peguei aqui de Ellen White, que diz assim, ó: o fim de todas as coisas está próximo. Deus seja louvado. Deus está impressionando toda a mente susceptível de receber as impressões do Espírito Santo. Ele está enviando mensageiros que possam dar advertência em cada localidade. Deus está provando o devotamento de suas igrejas e sua disposição para obedecerem à orientação do seu Espírito. O conhecimento deve ser aumentado. Os mensageiros do céu devem ser vistos correndo de uma parte para outra, buscando por todos os meios possíveis advertir o mundo, o povo, dos juízos vindouros e apresentar as boas novas da salvação do nosso Senhor Jesus. A norma da justiça deve ser elevada, queridos. Não perfeitos, porque nós nunca seremos, a não ser depois da glorificação, mas norma elevada, para que a mensagem seja coerente. Aquilo que eu professo, as pessoas devem ver em minha vida, norma elevada. O Espírito de Deus está impressionando o coração dos seres humanos, e os que são sensíveis à sua influência se tornarão luzes no mundo. Em toda parte eles são vistos saindo para comunicar a outros a luz que receberam, como sucedeu após a descida do Espírito Santo no Pentecostes. E ao deixarem sua luz brilhar, recebem mais e mais poder do Espírito. Então a terra será iluminada com a glória de Deus. Amém? Será iluminada com a glória de Deus. Deus nos chamou para sermos luzes. E eu sou luz quando prego, mas eu sou muito mais luz quando a minha pregação é através da minha vida. Deus nos chamou para sermos filhos da luz, não das trevas, filhos do dia e não da noite. E eu pergunto para você nessa manhã: filho de quem você tem sido? Do dia? Da luz? Ou da noite e das trevas? E aí é uma pergunta para a sua reflexão com Deus, para a sua introspecção, para a análise de si mesmo. O que nós temos sido nesse mundo? Estamos buscando tirar pessoas das trevas para trazer para a luz de Deus? Ou será que eu estou sendo precisado? Será que eu estou sendo precisado de eu ser resgatado? Como está a minha vida com Deus? Como está meu testemunho diante das pessoas que me veem, por onde quer que eu vá, nessa cidade ou qualquer lugar que eu vá? Qual tem sido o meu testemunho? As pessoas, quando olham para mim, têm visto uma carta viva, escrita pelo próprio Deus? Que Deus abençoe cada um de nós. Se nessa manhã você gostaria de dizer para Deus assim: Senhor, não sou perfeito, mas eu sinto que tem coisa na minha vida que eu preciso melhorar. Eu quero ser cada dia um cristão melhor. Eu quero representar cada vez melhor a sua imagem diante do mundo. Eu quero ser uma carta viva de Deus que será lida e relida por todos. Eu quero ser essa carta viva. Mas eu sei que tem algumas coisas na minha vida que eu preciso deixar. Eu sei que tem algumas coisas na minha vida que eu ainda estou um pouco apegado e eu sei que não agrada o Senhor. Eu sei que tem algumas coisas que eu estou bebendo ou comendo que eu sei que não agrada a Ti. Eu sei que tem algumas coisas que eu estou vestindo, colocando no meu corpo, que eu já entendi pela Bíblia que não agrada ao Senhor.
Eu sei que eu estou tendo alguns comportamentos, palavras que eu tenho falado que não dignificam o Senhor, e eu sei que eu preciso mudar. Eu quero pedir que o Senhor me ajude, porque eu quero cada dia representar melhor o seu nome nessa terra. Eu quero pregar o Evangelho não só pelas palavras, mas através também da minha vida. Se esse é o seu desejo, durante esse momento teremos o hino que será cantado agora. E durante esse hino, quero convidar você a colocar-se de pé, pedindo, através desse ato, como se fosse uma oração para Deus: Senhor, me ajude, porque eu quero representar cada dia mais e melhor o teu nome nessa terra aqui. Me ajude, Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai te ouvir e Ele vai te ajudar, assim como Ele vai me ouvir e vai me ajudar também a representar melhor o nome dEle. Amém? Vamos ouvir a mensagem. Estava tão sozinho, me sentia só, sem luz. Quando meu Jesus tocou-me, e agora tudo mudou em mim. Tocou-me, oh, tocou-me, e tão feliz agora sou. Algo lindo aconteceu, tocou-me e me transformou. Desde que encontrei meu mestre, sinto paz, prazer sem par. Meus louvores ergo a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Tocou-me, sim, tocou-me, e tão feliz agora sou. Algo lindo aconteceu, tocou-me e agora sou. Algo lindo aconteceu, tocou-me, livre agora sou. Amém. Quando Jesus toca a nossa vida, irmãos, a gente não se prende a nada que contraria a palavra de Deus, mas nós somos libertos, amém? E a nossa vida ganha sentido, e a nossa preocupação é voltada em trazer outras pessoas também para a luz de Deus, amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Senhor, louvado seja Deus, porque quando contemplamos o mundo,
vemos o cumprimento das profecias e quão próximo Jesus está de voltar a este mundo para nos buscar. Nos ajude, Senhor, para que possamos estar vigilantes, atentos, para que quando Cristo voltar estejamos preparados e expectantes para voltarmos juntamente com Ele para essa cidade maravilhosa que Ele tem preparado para nós. Mas para que isto aconteça, Senhor, precisamos entender hoje, mais do que nunca, a importância de vivermos como filhos da luz, representando bem, Senhor, a pessoa de Cristo como cartas vivas, lidas e relidas por todos. Nos ajude, Senhor, porque no nosso coração há o desejo de sermos cada dia cristãos melhores. Tome a nossa vida, Senhor, para que possamos realmente, com a Tua capacitação, representarmos bem, de maneira coerente, a Tua palavra e a pessoa de Cristo em nossa vida. Abençoe a Tua igreja, nos dê um dia abençoado na Sua companhia. Fique conosco, te rogamos, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês, viu? Vou estar à porta para cumprimentá-los.